Para a gente ver se o Brasil pode seguir o exemplo aí da China, né, no desenvolvimento econômico, em tirar a população da pobreza e todos os avanços tecnológicos e tudo mais que a China está tendo, vamos acompanhar um pouquinho mais aí o que o Jabor, aí, o grande especialista sobre a China, tem falado aí sobre a China, né? Às vezes nós temos que nos tornar repetitivos porque várias questões vão e voltam em questão de meses, de semanas, até de dias. Hoje pela manhã, por exemplo, eu fiz uma que eu tenho feito assim, faço quase todo dia, que é uma olhada nos principais jornais do mundo e observando as notícias sobre a China, né? Então varia muito, ou seja, os jornais chineses têm uma pegada, até porque o Estado é o que controla os meios de comunicação e tem, não que eles não sejam críticos, eu acho que eles explicam em certa medida que as coisas estão acontecendo ali de uma forma mais fidedigna, na minha opinião, eu sei que é altamente polêmico isso, e também os jornais ocidentais. Polêmico. Então, a última é que a China está passando por uma grave crise hídrica, né? E junta-se isso à política de Covid-0, junta-se isso à quebra no setor imobiliário, junta-se isso a alguns episódios de instituições bancárias que entraram em ondas de esquemas de pirâmide, ou seja, é o chamado shadow banking, né? Ou seja, um sistema financeiro sombra que surge na China por conta dos bancos estatais darem privilégio aos empreendimentos das empresas estatais, né, em detrimento do setor privado, né? Então isso leva ao surgimento do chamado shadow bank, o sistema financeiro sombra, e que esse sistema financeiro que está em processo ainda de regulação e atua muito no campo, né, levou, por exemplo, a alguns casos de esquemas de pirâmide, de esquemas que levou milhares de famílias a perder muito dinheiro, né? Então, quando junta esse combo todo, a impressão que nos passa, geralmente, não é que somente que a China vai quebrar, né? Como todo mundo fala, virou até meme isso. É que o que está realmente acontecendo com a China, que é uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo inteiro, tentar buscar respostas a isso, né? Eu tenho os meus hábitos particulares de malhar, de caminhar e tal, e eu vou tentando elaborar as respostas que eu julgo as mais convincentes, né? Ou seja, eu observando o todo e não a parte, buscando trazer para vocês aqui o que eu acho mais interessante no que está acontecendo. Primeiro, eu acho que a China está passando por uma grande transição, e profunda transição interna, e essa transição interna passa pela mudança qualitativa do regime de propriedade do país, ou seja, todo esse setor privado que já não estava tendo serventia ao projeto nacional chinês está passando por um processo em que o controle estatal está se elevando, ou seja, então o que está vindo na China nesse aspecto é um processo em que o privado e o estatal vão se combinando, e ao se combinando, surgem novas formas históricas de propriedade, com a hegemonia da propriedade pública dos meios de produção na China. Esse é um processo que está acontecendo no setor imobiliário, e é um processo, pessoal, que não tem muito que a gente ficar falando, não. É um processo É que. aquele situação da Evergrande lá, né, que está acontecendo, aconteceu com outras áreas aí. O setor imobiliário lá, essas grandes empresas aí acabaram é, abusando um pouco. Uma coisa que acontece aqui no Brasil também, só que aqui no Brasil, quando a empresa abusa, o, o Estado e ela acaba quebrando, entrando numa crise terrível, o Estado vem socorrer, dá dinheiro via BNDES, corta isenção de impostos, faz tudo que pode para dar mais lucratividade para a empresa, para resgatar a empresa lá na China, que eles estão fazendo, é o que o Brasil deveria fazer, né? Essas empresas estão criando uma crise, estão tendo prejuízo, vão quebrar, e é uma empresa monstruosa, muito grande. O que o Estado tem que fazer para não deixar a crise acontecer? O Estado simplesmente vai ajudar a empresa? Ele ajuda, mas ele toma para si a propriedade da empresa. E é isso aí que a gente tem que fazer aqui no Brasil, né? Não adianta você simplesmente ajudar a empresa e aí a empresa ficar lá, o rico lá, o dono lá, ficar todo bonitinho lá, com o seu lucro de volta, e o Estado ajudou, o pobre pagou imposto para ajudar a empresa do rico. Aí vem todo o discurso depois liberal de que tem que reduzir o Estado e tem que, né, deixar as empresas privadas crescerem, né? Mas quando a empresa precisa, o Estado vem e ajuda. Vem o BNDES aqui no Brasil, vive dando dinheiro a rodo para as empresas, muito dinheiro que ele dá para as empresas privadas. E inclusive ele consegue fazer o cúmulo de fazer privatizações dando dinheiro público, né? Privatiza a empresa, compra a empresa pública com o dinheiro do BNDES, com dinheiro público. É ridículo, né? Então a gente tem que seguir esse exemplo da China, né? Pegou, já está dando problema a empresa, vai dar uma crise na economia. Vamos ajudar? Vamos, mas a gente toma a propriedade da empresa para o Estado,
se torna uma empresa pública, que aí sim vai beneficiar a população, mas aí, mais uma vez, não é empresa pública nos moldes brasileiros atuais, que isso é um modelo horrível, aí é melhor privatizar mesmo. É empresa pública nos moldes do comunismo empresarial de mercado. São empresas públicas autônomas, sem ingerência política, que utilizam o lucro para retornar na própria empresa, para o crescimento da atividade da empresa. Que inclusive vai elevar salários, vai elevar a produtividade da empresa, aumentar assim a produtividade da economia como um todo, né? Puríssimo. É o maior processo de estatização do mundo. É um processo em que existem milhões de pessoas envolvidas, existem interesses provinciais envolvidos. É a quebra de um setor com dívidas na casa dos 300 bilhões de dólares, ou seja, isso em qualquer país capitalista fundaria a economia como um todo, porque ao levar o sistema financeiro, levaria o resto da economia junto. Isso não aconteceu na China, porque a grande parte da dívida do setor imobiliário chinês, ele é com o setor financeiro público da economia. Então isso está acontecendo na China. Isso é um processo que não é fácil, ou seja, todo o processo de desenvolvimento é um processo que é muito duro. E as transições que envolvem a coerência interna do processo de desenvolvimento, elas são mais duras ainda. Então a gente está passando por um processo desse em que envolve o setor imobiliário também. Né? Ao lado disso também tem a crise hídrica. E é evidente que essa crise existe na China. Né? Uma crise de falta d'água. É um país com 1,4 bilhão de habitantes, com 2 rios gigantes, com uma poluição imensa desses rios por conta de 40 anos de crescimento baseado no carvão. Isso levou a problemas sérios de tratamento de água na China, problemas sérios de poluição das águas na China. Isso desemboca em uma contradição que está aí diante de todo mundo. Esse aí é um problema que o Brasil não precisa passar, adotando o que a gente pode extrair de bom da experiência chinesa. Então, assim, extrair de bom é o seguinte, não é copiar tudo, é adaptar a realidade e as necessidades brasileiras. Isso quer dizer o quê? A gente não precisa buscar carvão aqui para poluir a nossa natureza, poluir os rios, poluir tudo isso. A gente aqui tem bastante sol, a gente pode ter energia solar, a gente tem bastante água, a gente pode fazer mais hidrelétricas, a gente já tem bastante hidrelétricas, a gente tem vento, a gente pode fazer energia eólica, a gente pode investir em energia atômica, que a gente já domina essa tecnologia, mas a gente usa pouco. Então, é utilizar, né, a nossa criatividade para resolver os nossos problemas. Né? Também tem gente que entende do assunto que está cantando essa pedra o tempo inteiro. Tá? Então, mais uma crise a ser administrada. E também tem a crise que não sei se dá para se falar em crise, que é essa tentativa enlouquecida dos americanos de bloquear completamente a China do sistema internacional dos chamados semicondutores, né? Ou seja, eu falei isso no programa anterior. Então, esse daí, que ele fala que ele já falou no programa anterior, depois é bom até a gente ir lá nesse programa para ver o que ele fala sobre isso, é um problema muito grande que a gente pode acabar tendo aqui no Brasil se a gente adotando esse modelo. O comunismo empresarial de mercado, né? Um modelo que extrai o que é de melhor do modelo chinês. Porque o que pode acontecer? A gente despontando como uma potência econômica, a gente tendo crescimentos econômicos como a China teve, de 10%, 12% ao ano, e a gente rapidamente se tornando uma potência, os Estados Unidos vão querer, e ainda mais, além disso, claro, os Estados Unidos, só por a gente estar se tornando uma potência, eles já não vão gostar, eles já vão querer fazer de tudo para, como eles sempre fizeram, fazem de tudo para a gente continuar pobre e dependente deles, para a gente ser sempre o capacho deles, é isso que eles sempre fizeram. E além disso, claro, a gente vai estar fazendo uma transformação na economia, a gente vai deixar de ser uma economia capitalista para se tornar uma economia comunista, aplicando o comunismo empresarial de mercado, com as empresas públicas super eficientes dominando a economia, e a gente mudando a nossa economia, o nosso sistema econômico, é mais um motivo para os Estados Unidos quererem fazer o que eles estão fazendo com a China. Eles estão vendo que a China está em uma transição para um socialismo eficiente, mais eficiente do que foi anterior às tentativas chinesas anteriores, às tentativas soviéticas. Então, o que eles estão querendo fazer? Estão fazendo isso aí, eles estão tentando bloquear a evolução tecnológica da China. Eles proibiram a venda
de máquinas que fazem a produção desses semicondutores. Eles proibiram a venda de tecnologia de sistemas operacionais para esses semicondutores. Eles estão proibindo todo tipo de tecnologia referente a isso, estão proibindo levar a própria, as próprias tecnologias, as patentes. Os cientistas eles estão tentando proibir, tentando impedir a China de alcançar essa tecnologia, porque eles sabem que é a última coisa que está segurando a China, porque a China já vai passar os Estados Unidos, já passou em paridade de poder de compra o PIB dos Estados Unidos, vai passar o PIB nominal em dólar também em pouco tempo, já está passando em tecnologia em tudo, já está conseguindo fazer satélites, fazer foguetes, fazer todo tipo de tecnologia naval, militar, computadores, telefonia celular. Os Estados Unidos está desesperado que eles estão dominando agora o 5G. Então, o que acontece é isso. Os Estados Unidos estão querendo travar isso, porque eles sabem que se a China dominar essa tecnologia dos semicondutores, eles vão despontar aí, vão ser a maior potência. Então a China está investindo muito dinheiro mesmo nisso, porque isso é muito importante. Aí a boa notícia é o seguinte: a China conseguindo isso, e nós aqui no Brasil, a gente buscando um modelo similar ao chinês, buscando uma aproximação com a China, é claro que a gente vai poder ter essa troca com a China, que os Estados Unidos não deixaria o Brasil crescer, mas a China provavelmente pode ser um parceiro muito melhor do que os Estados Unidos, até porque foram um país que sofreram colonização, é um país comunista. Então, vendo um outro país comunista aliado deles, eles vão querer ajudar tecnologicamente, não caridade, não digo caridade, mas ser um parceiro. Então o Brasil vai ter condições de evoluir tanto em tecnologia de inteligência artificial, como a China está fazendo, tecnologia toda. A gente vai poder ter as nossas empresas começar a nos reindustrializar, começar a produzir tecnologia de verdade, voltar a produzir tecnologia, que a gente parou aqui, né, com o Bolsonaro. A gente focou em um país agrário, né, um fazendão, e a gente tem que voltar a se industrializar e dar um passo além, não só voltar, olhar para frente, fazer novas tecnologias. O Brasil tem que fazer isso. E a gente só consegue fazer isso com o comune empresarial de mercado, né? Que é um modelo que vocês precisam ler a respeito, ver como que a gente consegue chegar em um modelo econômico mais moderno, que utiliza o melhor da síntese neoclássica e o melhor do comunismo. Então vamos lá para ver o que mais ele está falando aí. Tudo isso forma um caldo em que eu chamo que a China, que eu dou um nome a isso, que a China passa por um processo caracterizado por múltiplas contradições. Tá? Então são múltiplas contradições, muitas delas sobrepostas um ao outro. Essas contradições eu acho que tem raiz muito na década de 90, quando a China ela dá um cavalo de pau em muitas políticas, como por exemplo a formação dos conglomerados empresariais estatais e deixando para trás todo o modelo empresarial soviético, né? E todo o modelo de segurança e seguridade social que era anexo àquele modelo. Surge o setor privado na China poderosíssimo, inclusive no setor civil da construção civil. Surge o setor privado no setor de serviços, inclusive as big techs e isso gera uma massa de bilionários que está aí, inclusive sendo alvo do Xi Jinping, diferenciações sociais e territoriais cada vez maiores, e evidentemente que isso chega num ponto em que explode. Eu acho que a China já chegou a esse ponto. Então, a China pode fazer toda essa transição do comune empresarial de mercado completo. Ela pode fazer toda a sua economia ser empresas públicas super eficientes. Ela não precisa justamente deixar essas empresas do setor de serviço industrial, tudo ser empresas privadas. Isso foi útil para a China, porque ela precisava, porque a China, quando era o modelo socialista,
maoísta e tudo, não tinha condições de fazer esse investimento, porque a economia estava travada, a economia estava com certos avanços tecnológicos estavam travados, não tinha capital para isso, e aí eles precisaram fazer essa abertura para justamente trazer mais uma liquidez para o sistema. Melhorou a economia, melhorou a evolução tecnológica, melhorou a condição de capital mesmo na economia, e aí agora eles já estão fazendo essa transição, estão voltando a estimular as empresas públicas, e eles de fato podem fazer isso, só que eles estão com um projeto de fazer isso a longo prazo, né? Agora, nós podemos fazer isso até mesmo mais rapidamente, porque o Brasil não está saindo de um patamar tão baixo como a China saiu. A China, quando estava antes, ela estava com uma economia, uma renda per capita muito mais baixa do que a do Brasil, quando eles precisaram fazer essa abertura comercial e tudo isso, né? Estava com uma economia muito atrasada. E o Brasil já está um pouco à frente. Então o Brasil já tem como começar passos à frente. Particularmente acho que a China ela está enfrentando com muita sabedoria todas essas crises. Isso aqui não é passar pano para os chineses, é só observar a realidade. Nenhum país do mundo capitalista seria capaz de enfrentar simultaneamente essas múltiplas determinações, ou seja, essas crises e suas múltiplas contradições, né? Ou seja, eu acho que são múltiplas contradições da forma como a China está enfrentando. Eu acho que essa aqui é a realidade. Existe uma crise do processo de desenvolvimento que pode gerar mais desenvolvimento, ou seja, olha como a contradição é interessante, tanto é que a China vai crescer 4% esse ano, de 3% a 4%, que é quase o dobro do que vai crescer nos Estados Unidos, apesar da política de Covid-0, que eu esqueci de falar isso, que isso também tem gerado rompimento das cadeias internas de produção de valor. Sim, a questão do Covid toda teve um impacto enorme na economia chinesa, e mesmo assim eles estão crescendo muito mais do que os Estados Unidos, né? E logo, assim que voltar a economia a pegar lá no tranco, voltar a todo gás, a economia vai voltar a crescer bastante de novo. É o que a gente espera. Basicamente, é esse combo, né? Ou seja, é um processo histórico doloroso que dá um ar, vamos dizer assim, mais, entre aspas, dramático por conta do surgimento e da explosão de crises, de contradições, de múltiplas determinações. As pessoas me perguntam, mas onde fica o socialismo nisso? Evidente que essa é uma reflexão interessante. Onde fica o socialismo nessa história dessas crises que a China está passando, nessas contradições que a gente está passando? E eu acredito, particularmente, que o socialismo ele tem que ser observado da seguinte maneira. Eu acho que existe o reino da necessidade, né, que é o reino que nós vivemos hoje, inclusive os chineses vivem nesse reino, que é o reino da época capitalista. E existe o reino da liberdade. Tá? Entre um reino e outro, ou seja, entre a necessidade e a liberdade, existe um longo processo histórico. E durante esse longo processo histórico, né, a humanidade vai tendo conhecimento das formas como vamos dizer assim, as coisas funcionam. E a humanidade ela é chamada para sair de uma contradição de forma consciente e se colocar em outra contradição de forma consciente. Olha, consciente, ou seja, você salta de uma contradição a outra, só que de forma consciente. Ou seja, o processo de desenvolvimento não é um processo, ele não é um processo de um salto de um ponto de equilíbrio para outro ponto de equilíbrio, como acreditam os economistas ortodoxos e heterodoxos, mas não. O processo de desenvolvimento ele é o salto de um ponto de desequilíbrio a outro. A grande questão é como que a inteligência humana ela tem sido chamada e tem sido capaz de saltar de um ponto de desequilíbrio a outro de forma consciente. E acho que o único lugar do mundo que isso acontece é na China. E para mim, o nome que eu daria a esse processo, ou seja, se eu fosse achar um nome para descrever a forma como a China está enfrentando isso, e a forma como a China ela sai de uma contradição a outra, né, de forma consciente, eu chamaria isso de socialismo. Socialismo, ele para mim é uma forma histórica, ele não tem uma forma histórica definitiva, até porque ele nunca apareceu em sua forma completa, ou na sua forma idealizada na cabeça de muita gente. Então, o que nós vemos no movimento real é um conceito que vai ganhando corpo, vai ganhando alma, vai ganhando espírito. É isso aí. Essa aí é uma questão muito importante que o pessoal
a esquerda radical, já marxistas, socialistas, comunistas, tem se apegado muito a uma forma, por exemplo, a forma leninista ou stalinista ou maoísta, tem se apegado muito ao que aconteceu também em Cuba, ou Coreia do Norte, estão se apegando muito a um modelo e esquecem que até mesmo Marx já tinha previsto que não dá para você pegar uma receita de bolo, fazer aquele modelo ser exportado para todos os lugares, porque a realidade material, por isso são materialistas, né? A realidade material de cada país, cada sociedade é diferente. Então é necessário analisar a realidade material de cada sociedade para buscar soluções. Então a solução aqui no Brasil não é a mesma que foi na União Soviética, são processos históricos diferentes, são economias diferentes, tudo é muito diferente. Não é a mesma que é na China. A China foi a Revolução Chinesa com Mao, começou no campo, foi diferente da que Marx previa, que seriam nas indústrias, né, dos trabalhadores operários de indústria. Então foi diferente do que foi na Rússia, foi diferente do que foi em Cuba, do Vietnã, Coreia do Norte e o próprio Elias, ele tem algumas ideias de que é possível uma forma até pacífica de se fazer essa transição do capitalismo para esse comunismo, para esse socialismo, seja lá o que prefiram dizer, se é etapas do comunismo ou se é socialismo, tanto faz. O nome não é o mais importante, mas essa transição é possível ser feita aqui no Brasil, é possível ser feita de uma outra forma, que não precisa ser uma forma necessariamente abrupta, não precisa ser uma forma violenta. A gente pode utilizar o comunismo empresarial de mercado de forma gradativa para a gente justamente ir fazendo a transição de uma economia que é dominada pelo setor privado, pelos burgueses, para uma economia dominada por empresas públicas super eficientes. São empresas que, ao fazer isso, a economia não terá mais o domínio de burgueses. Então não será mais uma democracia burguesa. A gente terá uma outra realidade. Né? Até atingir uma certa maturidade, eu acredito que o socialismo chinês ainda está, como nós dizemos no nosso livro China, o socialismo do século XXI, ainda um socialismo milionário, um socialismo que emerge em meio a uma série de restrições impostas por um sistema capitalista que ainda é dominante no mundo inteiro. Eu vou ficar por aqui nesse vídeo. É isso aí, mas a China já está mostrando o caminho. É claro que a China já fez a revolução antes e agora só está implementando essa. Estão buscando as teorias novas, estão criando teorias novas, né, e buscando linhas de pensamento para poder se adaptar e projetar, né? Porque viram que cometeram falhas no passado e aí estão numa mudança constante, dialética até, para conseguir acertar mais no futuro. Não é isso que nós temos que fazer também, e aproveitar o que eles já acertaram. E a gente pega o que eles acertaram. O comunismo empresarial de mercado é isso. Quem quiser saber mais, vou deixar o link aí na descrição aí, link do livro. Vou deixar também o grupo aí para quem quiser entrar no grupo de discussão aí. E vamos continuar aí. Até a próxima aí, pessoal. Depois eu entro no próximo vídeo aí. Quer dizer, ele falou que era o vídeo anterior, né? Eu não vou entrar agora não, porque senão vai ficar muito longo, mas o próximo aí eu tento entrar nesse que ele comentou aí. Provavelmente é sobre aquele problema dos semicondutores, né? Até a próxima, pessoal.